Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre a escala de coma de Glasgow atualizada. Então não perca essa videoaula, inscreva-se em nosso canal e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus queridos, inicialmente falando, nós sabemos que a escala de coma de Glasgow é uma escala neurológica que permite o quê? Avaliar ou medir o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido um possível traumatismo crânioencefálico. Só lembrando que essa escala é feita por um profissional da saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, físio, entre outros, desde que esteja apto para realizar essa avaliação. Ela pode ser utilizada nas primeiras 24 horas posteriores ao trauma e avalia 3 principais parâmetros, sendo eles a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. Olha só, pessoal, em casos de trauma, em que ocorra um traumatismo crânioencefálico, seja qual for a sua etiologia, nós sabemos que tem uma sequência. Primeiro houve a pancada exercida sobre o crânio e essa pancada pode levar a sérias complicações, gerar lesões cerebrais. E entre os sintomas mais frequentes, subsequentes ao trauma, nós temos aí dor de cabeça, cefaleia, sonolência, prostração, náuseas e vômitos, a síncope propriamente dita, e posteriormente uma possível convulsão. Vamos aprender agora na prática, como faz essa avaliação neurológica. Vamos deixar claro que, em relação aos 3 parâmetros, abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, cada um desses 3 parâmetros possui valores específicos, que no que diz respeito aos valores, o valor mais baixo que se pode obter, com a escala de Glasgow, é de 3 pontos, e o valor mais alto é de 15 pontos. Lembrando que uma pontuação na escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 7 é indicativo de coma. O paciente entrou em coma, tá? Uma pontuação também igual a 8 ou menor que 8 poderia sugerir uma lesão cerebral grave também. De 9 a 12 indica lesão cerebral moderada e maior que 13 indica lesão cerebral em menor escala ou lesão de leve intensidade. Então, olha só, consoante a resposta do paciente, o profissional, médico ou enfermeiro, atribui um valor a cada parâmetro. E a soma dos 3 valores constitui o resultado final da escala de Glasgow. Isto é, o profissional vai analisar a forma como o paciente abre os olhos, o grau de mobilidade dele e a percepção do mesmo frente às suas respostas físicas e verbais. Vamos agora aprender na prática, Olhando aqui para a nossa escala de Glasgow, do seu lado esquerdo você tem os 3 principais parâmetros que vão indicar o nível de consciência do paciente. No centro nós temos as variáveis e no seu lado direito os scores, que nada mais é do que o valor referente a cada característica que o paciente está apresentando naquele exato momento. Agora eu te pergunto, qual é o perfil de pacientes em que eu devo realizar a escala de Glasgow? Eis a resposta: somente em pacientes politraumatizados, que sofreu algum tipo de trauma, crânioencefálico, abdominal, entre outros tipos de trauma, E que teve ali relato ou quadro de perda de consciência primário ou secundário. Agora, o paciente está entubado, ou está verbalizando, ou está deambulando, eu não devo realizar a escala de Glasgow, ok? É isso mesmo, não devo. Primeiro porque o paciente está consciente, está de boa na lagoa. E em casos de paciente entubado, o paciente vai estar sedado. Então, para que eu vou realizar a escala de Glasgow? Para nada. Então veja bem, olha só aqui, o primeiro parâmetro. Estou de frente para um paciente que está deitado no momento. Ele foi vítima de um trauma crânioencefálico. No momento ele está letárgico, bradipneico,
dificuldade na fala, poliqueixoso, está sentindo muita dor. Eu chamo pelo nome dele. Sou João. Aí na hora ele abre os olhos. Ou seja, ele teve uma abertura ocular espontânea. Eu chamei o nome dele, ele abriu os olhos. Que nota que eu vou dar para ele? Olha do seu lado direito aqui, ó, nos scores. Abertura ocular. 4, 3, 2 ou 1. Lembrando que ele teve uma abertura ocular espontânea. Eu vou dar pontuação 4. Score 4, tá? Segundo parâmetro, ainda estou avaliando meu paciente. Eu faço uma pergunta para ele. Sou João, o senhor tá bem? Ele responde. Ele me deve R$40. Ou seja, ele me deu uma resposta inapropriada. Inapropriada. Qual é o score desse paciente? Em resposta verbal aqui, ó. Qual vai ser o score dele? Pontuação 3. Palavras inapropriadas, isso mesmo. Porque olha só, eu perguntei para ele, sou João, o senhor tá bem? Ele não me respondeu de forma correta. Então ele tá orientado? Não. Tá confuso? Sim. Mas ele me deu uma resposta inapropriada. Palavras incompreensíveis? Não. Nenhuma também não, tá? Agora, se eu tivesse perguntado para ele, sou João, o senhor tá bem? E ele não fala nada, ou seja, a pontuação dele seria 1. Nenhuma resposta verbal, ok? Mas, olha só, na abertura ocular, qual foi a pontuação? 4. Abertura espontânea. Resposta verbal, 3. Palavras inapropriadas. Vamos agora aqui, ó, continuando a avaliação do nosso paciente. Resposta motora. Eu pergunto para ele, sou João, aonde que tá doendo? Com muita dificuldade, ele consegue localizar a dor. Ele coloca a mão no pescoço. Pergunto novamente, senhor João, aonde está doendo? Ele coloca a mão no pescoço. Pergunto pela terceira vez. Ele coloca a mão no pescoço. Mesmo estando desorientado, ele consegue assimilar a dor. Qual pontuação que eu vou dar para ele? Qual é o score desse paciente? Resposta motora. Obedece a comandos? Ainda não. Localizador? Isso, muito bem. Score 5. Movimento de retirada não, flexão anormal não, extensão anormal não, nenhuma também não. Vamos agora somar. Na abertura ocular o score foi 4. Na resposta verbal o score foi 3. E na resposta motora o score do paciente foi 5. Vamos somar e classificar esse paciente. Pontuação final, nosso paciente recebeu um score 12. Isso quer dizer o quê? Lembrando lá do que eu falei. Pontuação de 9 a 12 indica lesão cerebral moderada, ok, pessoal? Lembrou do que eu falei? Menor que 7, lesão grave. De 9 a 12, lesão moderada. O nosso paciente aqui foi classificado com o score de 12. E se o score final do paciente fosse maior que 13, lembrando que na escala de Glasgow a pontuação máxima é 15, tá? Então, de 13 a 15, lesão cerebral leve. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Toda semana vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela atenção.